Boa tarde a todos, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao Jefferson e o pessoal do Laboratório de Microscopia Eletrônica, do ULN Nano, né? O Carlos Ospina está aqui também. É sempre um prazer poder retornar aqui. Como o Jefferson mencionou, eu fiquei aqui de 2006 a 2010, meados de 2010 mais ou menos, né? E acho que ele foi humilde em falar que eu tenho tanta experiência quanto ele. Quando eu comecei aqui, eu acho que ele já tinha quase 10 anos de experiência. Então, na verdade, eu que tenho que ser grato, né, a eles pela experiência que eu tive aqui, que eu aprendi muito de microscopia, né? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em engenharia de materiais, mas por 4 anos aqui eu pude trabalhar especificamente, né, me aprofundar na parte de microscopia eletrônica, não só de varredura, principalmente de transmissão. Então, eu sou da área de engenharia, então eu pude me aprofundar e aprender bastante com os físicos também, que tem muitos conceitos, coisas que a gente acaba vendo, vamos dizer assim, mais a parte de equacionamento, fundamento teórico, que os físicos sabem passar, acho que muito melhor do que nós engenheiros. Então, eu agradeço a eles por essa oportunidade aí que eu pude aprender muito. Eu acho que eu vou mudar aqui. Então, como o Jefferson já avisou, eu vou falar dentro da programação do curso aí, não é? Da parte de difração aplicada. E eu vou procurar, dizer assim, tentar não repetir tanto o que o Antônio Ramírez já passou na primeira aula da manhã, né? A parte de difração de elétrons, mais a parte de fundamentos, né? Eu vou procurar mostrar vários casos práticos para vocês de materiais. O Jefferson mencionou que eu sou da área de materiais, principalmente da área de materiais metálicos, né? Tem materiais metálicos amorfos, materiais metálicos nanocristalinos, materiais metálicos com policristais, mas de dimensões maiores, da ordem de microns, né, até centenas de microns. E vou procurar dar pelo menos um exemplo também da parte de nano, de óxidos cerâmicos, né, mas principalmente na parte de materiais metálicos, tá ok? Mas vocês podem ficar à vontade para qualquer dúvida, parar a qualquer momento aí para alguma dúvida, alguma questão, tá bom? Bom, então, desde meados de 2010 eu estou no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, foi lá que eu me formei, né? E aqui eu trabalhei especificamente com microscopia por 4 anos e agora eu mudei um pouco o enfoque, porque lá agora eu trabalho especificamente com materiais metálicos e uso a microscopia eletrônica, principalmente de transmissão, como uma ferramenta. Só que para mim acaba sendo uma ferramenta de caracterização das mais importantes, né? Que eu procuro usar bastante, até para não perder a experiência que eu tive aqui, usando, vamos dizer assim, intensamente, né? Continuamente. Tá ok? Bom, algumas referências, eu acho que vocês já devem ter visto, né, recomendações dessas mesmas referências em alguma outra aula anterior aí, são livros clássicos, não é? E eu queria começar recapitulando, mas bem brevemente, eu vou tentar não perder muito tempo nessa parte aqui. Então, dependendo do controle, vamos dizer assim, né, da abertura da condensadora, a gente pode deixar o feixe de elétrons mais convergente, ou diminuindo o tamanho da abertura da condensadora, a gente vai deixando o feixe cada vez mais paralelo. Então isso vai ser importante, eu vou mostrar logo em seguida, dependendo da dimensão da fase, vamos dizer assim, de um precipitado, de um nanocristal, que você quiser analisar utilizando a difração de elétrons, algumas vezes vai ser mais recomendável você usar uma abertura grande, se essa fase for grande, não é? E colocar uma abertura de difração de área selecionada, né? Ou usar o próprio feixe de elétrons, não é? Focalizando ele, seja mais convergente ou mais paralelo, e usar o próprio diâmetro do feixe de elétrons para selecionar a área da fase ou do precipitado que você quer analisar. Então, você tem 2 caminhos para a difração de elétrons. Usar uma abertura de área selecionada, que é simplesmente
buracos de diferentes diâmetros numa chapinha, né? Selecionando uma região da amostra micrométrica, de microns quadrados, ou usar o próprio feixe de elétrons, que ele pode ser até nanométrico, né? Dependendo do microscópio, você consegue focalizar o feixe em 1 nanômetro até 25 nanômetros de diâmetro. Lógico que com os microscópios corrigidos, hoje em dia vocês vão ver isso talvez ao longo dessa semana e na semana que vem, você consegue formar feixes hoje em dia de angstrom de diâmetro, né? Até sub-angstrom, né? Menor que um angstrom. Mas porque a gente quer fazer aqui com a difração de elétrons, um feixe de 1 nanômetro até 25 nanômetros já é, vamos dizer assim, um tamanho muito pequeno, comparado com a abertura de difração de área selecionada. E aqui são, vamos dizer assim, diferentes configurações do microscópio que a gente tem de modificação nos conjuntos de lentes, modificação do ângulo, né, de abertura, que seria aqui o alfa 1, alfa 2, por exemplo, para gerar um feixe mais convergente ou gerar um feixe mais paralelo, dependendo do que a gente quiser fazer, o tipo de análise que a gente quiser fazer com a difração de elétrons. Então, no modo TEM convencional, a gente tem um feixe que ele é mais aberto, que a gente pode colocar uma abertura de difração de área selecionada, que é uma abertura física, que é aquele diferentes furos numa chapinha metálica. E se a fase for muito pequena, menor, submicron, da ordem de nanômetros, aí a gente pode usar principalmente esse modo nanobeam diffraction ou também o modo convergent beam, para selecionar uma região da amostra ou de uma fase com o próprio feixe de elétrons. Qual é a diferença entre esses modos? O EDS é uma configuração que o feixe vai ter maior intensidade, vai ter maior corrente para gerar maior sinal, para você retornar mais sinal para o detector de EDS. Não é o caso aqui da difração de elétrons. E tem os modos nanobeam e convergent beam. No convergent beam você vai focalizar o feixe naquela fase. Então o feixe naturalmente já vai ter um tamanho pequeno, um diâmetro pequeno, focalizado. E você convergendo esse feixe, você vai ter um maior espalhamento na amostra. E isso acaba gerando sinais, vamos dizer assim, adicionais na difração de elétrons, linhas de Kikuchi, linhas de simetria, né? E usando a parte de simetria da cristalografia, você consegue também identificar uma fase cristalina, até identificar uma nova fase cristalina. Vamos supor que você achou uma fase metaestável no seu material. Com convergent beam é uma das principais técnicas para você caracterizar uma nova fase, por exemplo, né? Porque você não vai medir só as distâncias interplanares, fazer indexação, como o Antônio estava falando. Você vai usar a parte de simetria também na cristalografia para definir esse novo cristal. E a outra técnica seria nanobeam diffraction, que você vai produzir um feixe nanométrico, mas mais paralelo, não convergente. Um pouco mais paralelo, mas com um diâmetro nanométrico. E aí é esse diâmetro nanométrico que vai selecionar a região da amostra que você vai fazer a difração de elétrons. Então, acho que essa é uma das principais técnicas adicionais quando você quer fazer difração de elétrons de um cristal muito pequeno, de um nanocristal, de uma nanopartícula, né, de uma fase de tamanho muito reduzido. Tá ok? Eu vou acabar retomando esses termos aqui um pouco mais para frente. Então, aqui é só para relembrar o que seria a configuração do microscópio no modo imagem, né? E aqui a configuração do microscópio no modo difração, né? Então, geralmente é isso que a gente vai observar, um padrão de pontos na difração de elétrons convencional ou, como o Antônio mostrou na primeira aula já, um padrão de discos. Então, quando a gente tem o feixe convergente ou o nanobeam diffraction, que é um feixe nanométrico, você acaba abrindo o diâmetro, né? Em vez de ter spots bem pequenininhos, você acaba tendo discos. E quanto mais você converger o feixe, discos cada vez maiores você vai observar, tá? A gente vai ver alguns exemplos disso daí. Então, só para a gente diferenciar esses dois modos que nós vimos anteriormente, esse seria uma imagem típica de microscopia de transmissão, de campo claro. Se eu não me engano, isso aqui é uma liga de titânio com duas fases, né? Alfa e beta, a liga comercial de titânio mais conhecida, titânio 6,4, 6 alumínio, 4 vanádio. E aqui seria uma difração de elétrons, né, mostrando as duas fases. Então, vamos supor que a fase alfa é a fase majoritária no material, que tem maior quantidade, maior fração. Os spots mais claros aqui, mais intensos, são relativos à fase alfa.
e tem outros spots aqui menores, de menor intensidade, seriam relativos, então, à fase beta. Estou citando como um exemplo, eu não sei se é exatamente isso daí, tá bom? Mas você pode traduzir esse tipo de coisa também na difração de elétrons. Não dá para correlacionar muito com a difração de raio-x, porque na difração de raio-x a gente está pegando uma área da amostra de milímetros quadrados ou até centímetros quadrados. O campo amostral é muito maior. Então, estatisticamente, a difração de raio-x é muito melhor. Mas a vantagem de transmissão é que a gente coloca a barrinha aqui de meio micron, a gente coloca uma abertura aqui de 1 micron, poucos microns de diâmetro, e você está analisando uma região muito específica da amostra. Então, essas intensidades, essa fração de cada fase em relação àquela abertura que você colocou, aquela área que você está delimitando ali. Então, não dá para traduzir e transpor isso para o material, para a amostra como um todo, né? É para analisar uma região específica e analisar fases que estão em pequena quantidade no material. Por outro lado, a difração de raio-x só analisa uma fase se ela tiver 5% ou até 10% em volume ou mais. E a microscopia de transmissão e a difração de elétrons vem justamente para suprir vamos dizer assim, essa limitação da difração de raio-x. Tá bom? Bom, eu esqueci de mencionar, o pessoal já pode ter falado isso ao longo do curso, mas apesar da difração de elétrons ser uma análise muito básica, a gente fala até que fica dentro da transmissão, análise de transmissão convencional, mas não deixa de ser uma das técnicas, né, acessórias ou transmissão mais importantes. Porque no MEV, por exemplo, você consegue fazer basicamente imagem. E é muito comum hoje fazer EDS, né, fazer a microanálise de raio-x no MEV. E até tem a técnica de EBSD que você consegue analisar cristalografia no MEV. Mas a grande vantagem do transmissão é que você consegue fazer a imagem numa faixa, numa gama de magnificações muito grande, desde baixas magnificações por transmissão, que começam em 1.000, 5.000 vezes, até milhões de vezes de magnificação. E consegue fazer a parte de cristalografia no transmissão, só que muito diferente do MEV, você consegue fazer a cristalografia, a difração de elétrons, na escala até nanométrica, não é? Então, essa é a grande vantagem de transmissão. E consegue fazer o EDS também. Então, o transmissão, assim, começou principalmente com imagem e difração de elétrons. Depois veio o EDS e hoje, vocês vão ver ao longo do curso, aí nessas 2 semanas de parte teórica, tem uma série de técnicas acessórias, né, cada vez mais complexas, mas que conseguem dar informações cada vez mais distintas do material, né? Então, é uma técnica de caracterização, vamos dizer assim, muito completa, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha, porque é a minha técnica, vamos dizer assim, de especialidade, mas tem que lembrar das limitações também, não é? É uma amostra muito pequena para você analisar um material, às vezes um bulk, né? Pegar 1 quilo, 1 tonelada de material e colocar um disquinho de 3 milímetros de 100 nanômetros de espessura. Então, é um campo amostral muito pequeno. Então, é aí que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não pode achar uma coisa ali na amostra inteira e falar que aquilo é representativo daquela tonelada de material, né? De um aço, de uma liga de alumínio que foi produzido na indústria. Ok? Bom, então, o Antônio parou na aula de difração de elétrons bem nessa parte de de tubing, na parte de 2 feixes, né? Estou confundindo com o dual beam do Braulio, lá do Inmetro, né? A parte de 2 feixes é uma maneira de você simplificar, não é, os feixes, os principais feixes que estão compondo a imagem, né? A imagem que a gente chama de campo claro e imagem de campo escuro da microscopia eletrônica de transmissão, com 2 únicos feixes, um transmitido e um difratado. O transmitido a gente vai chamar de 0 ou 000 e o difratado a gente vai chamar de G, né? O G seria, vamos dizer assim, ele está difratando num determinado plano do material, num plano HKL, né? Então, esse G, ele pode variar. Eu vou escolher um determinado momento um G, depois outro G. Então, o G é aquele feixe difratado que você está elegendo no momento da análise. Tá ok? Então, nós temos aqui o feixe transmitido e o feixe difratado. Se a gente colocar uma abertura, aquela abertura que eu falei para vocês, é uma chapinha, não é? E ela tem uma abertura, tem um buraco. Mas essa abertura aqui é a chamada abertura da objetiva. É a que fica no plano focal do microscópio. Então, nós temos a abertura de área selecionada que fica no plano imagem. Essa abertura fica no plano da objetiva, no plano focal.
Com ela, nós vamos selecionar os feixes que vão formar a imagem. Então, amanhã, quando a gente for ver a parte de alta resolução, na parte de alta resolução você não coloca nenhuma abertura da objetiva, porque você quer todos os feixes para formar a imagem. Quando a gente for fazer transmissão convencional e a condição de 2 feixes, você coloca uma abertura, porque ora você quer selecionar o feixe transmitido para formar a imagem, e ora você quer selecionar, movendo essa abertura mecanicamente, usar o feixe difratado para formar a imagem. E o que a gente vai ver em cada uma dessas imagens? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui logo em seguida. Na imagem de campo claro, tudo que estiver claro é relativo ao feixe transmitido, ok? E tudo que estiver escuro é tudo relativo ao feixe difratado, tá ok? Então, tudo que está claro, transmitido, e tudo que está escuro, todos os outros feixes que estão difratando, não é? A gente deixa passar só o feixe transmitido, todos os outros spots, né, da difração estão cobertos. Então, tudo que estiver difratando no material vai ficar escuro. Quando a gente coloca a abertura em um feixe difratado, em um G, tudo que vai estar difratando no material, que vai estar claro, é só relativo a esse plano cristalino específico, não é? Pode ter aqui, por exemplo, um 200 e o menos 200, mas o menos 200 e todos os outros não vão estar difratando, tá? Então vai ficar claro só o que estiver difratando naquele plano específico e todo o resto fica escuro, o transmitido e todos os outros difratados, tá ok? Por isso que a gente fala que fica um pouco mais fácil de interpretar a imagem, porque você vai saber exatamente, medindo essa distância interplanar, né, esse G de HKL, você vai saber qual é essa fase do material, no material que tiver 2 ou mais fases, não é? E vai saber que regiões da amostra estão difratando exatamente naquela, né, naquela distância interplanar, naquele G. Então você consegue visualizar na imagem aonde está aparecendo aquela fase. Então é uma maneira de você caracterizar materiais que são multifásicos. Tá ok? Então aqui seria o exemplo então de uma imagem de campo escuro. Tudo que está escuro aqui está difratando. Desculpa, tudo que está escuro aqui está transmitindo ou está difratando nos outros feixes, e o que está claro aqui está difratando especificamente nessa direção, tá? Que seria a direção 110 aqui da fase beta. Tá ok? Então esse seria um exemplo. Então a gente pode pegar, por exemplo, esse seria o spot, o 0, o transmitido, e agora nós estamos fazendo a imagem de campo escuro nesse G aqui, tá? Que é o 100 de beta e que por coincidência ele é paralelo ao 0001 de alfa, tá bom? Não sei se o Antônio mencionou a parte de rede recíproca, não é? Tudo que a gente vê no plano imagem é o plano real, e tudo que a gente observa na difração de elétrons é a rede recíproca, né? Então, tem algumas propriedades que, dependendo da morfologia das fases que nós estamos observando, pode resultar em efeitos na difração de elétrons, né, resultante. Tá? Por exemplo, tudo que você observa no espaço real, uma distância, né, na difração de elétrons na rede recíproca, na transformada de Fourier, é 1 sobre essa distância menos 1. Né? Então, tudo que for próximo do feixe transmitido na difração de elétrons, deixa eu voltar ali. Por exemplo, esse spot de menor intensidade aqui próximo do centro é uma distância interplanar grande, ok? Correlacionando com o espaço real. E esse aqui, que é o que está selecionado em vermelho, seria uma distância menor comparada com essa daqui, tá ok? E se a gente pegar, por exemplo, o dobro, vamos supor que essa distância aqui seja de 3 angstroms, ok? Um spot que está 2 vezes essa distância vai ser uma distância interplanar espaço real de quanto? Se aquele era de 3 angstrom, de 1,5, tá ok? Então, o que está mais próximo aqui, 3 angstrom, 2 vezes essa distância no espaço recíproco, no espaço real seria 1,5 angstrom. Então, a gente tem que lembrar que aqui é rede recíproca, D a menos 1, ou 1 sobre D, tá ok? As distâncias se invertem. E outra propriedade é que tudo que você observa, por exemplo, na vertical, no espaço real, vamos supor que tem uma fase que ela está orientada assim, na forma de um bastonete ou de uma agulha,
e que elas têm uma direção preferencial de crescimento no material, né? Uma agulha ou um bastonete que ele está na vertical. Como que ele vai aparecer na difração de elétrons? Na forma de um disco na horizontal. Então, há uma rotação de 90 graus. Tá? Qualquer característica que você observar alinhada na imagem do material, ela vai aparecer rotacionada de 90 graus na difração de elétrons. Tá ok? Então, aqui tem alguns exemplos, não é? Esse bastonete ou essa agulha vai aparecer em algo achatado na horizontal. Uma fase na forma de disco achatado vai aparecer na forma de algo alongado na vertical, né? E no caso de uma esfera, não vai haver uma modificação significativa, porque não tem uma orientação preferencial. Tá bom? Então, aqui são alguns exemplos. A gente pode ver que essas fases agulhadas aqui são as chamadas zonas GP, né? As zonas Guinea-Preston, são precipitados nanométricos que aparecem em ligas de alumínio, principalmente ligas alumínio-cobre, estão orientadas todas nessa direção aqui, mais ou menos na diagonal, não é? E tem outros nessa direção aqui também a 90 graus. Então a gente observa esses dois aqui aparecendo na difração de elétrons, tá ok? Se tivesse, por exemplo, só aparecendo nessa direção, a gente teria um spot alongado na direção a 90 graus, tá ok? Então esse seria um exemplo de como esses são efeitos, não é, do espaço recíproco que podem aparecer na difração de elétrons. Só para mostrar um mapa de diferentes eixos de zonas, não é, que ocorrem para a estrutura FCC, né, cúbica de face centrado, o Antônio havia mostrado um mapa de linhas de Kikuchi, não é, que você tem várias estradas, né, como se fossem rodovias, e chega no momento que você pode ter uma intersecção, uma encruzilhada, não é? Então, cada uma daquelas encruzilhadas, que podem ter 2 rodovias passando, 4 rodovias, 6 rodovias passando, vai dar uma figura de simetria de spots diferente, né? Que são esses exemplos que nós temos aqui. Então, cada uma dessas encruzilhadas, desse cruzamento, são chamados eixos de zona. São essas orientações do cristal, ou de uma fase, de um precipitado, que nós vamos usar para fazer a indexação do material. Se você orientar o material numa orientação aleatória, você não vai observar uma figura simétrica como essas daqui. Você pode até medir as distâncias interplanares, mas você não vai ter informações de ângulos entre essas, vamos dizer assim, esses planos, não é? Essas rodovias, não vai ter informações de ângulos e nem de simetria. Então, a maneira ideal de indexar uma fase é sempre assim, com orientações simétricas nos chamados eixos de zona. Quanto mais simétrico for uma difração de elétrons, essa daqui, vamos dizer assim, mais ou menos quadrada, né? Quanto mais simétrico, mais, vamos dizer assim, ruas, mais estradas você vai ter cruzando aqui. Então, a gente tem aqui na vertical, na horizontal, não é? E a 45 graus aqui dos dois lados. Então, conforme a gente vai passando, e esse eixo de zona é 0,001, então é de baixo índice. Quanto mais baixo o índice, maior a simetria, melhor para caracterizar a fase. Conforme a gente vai passando para eixos de menor simetria, por exemplo, 113, nós vamos ter menos, vamos dizer assim, rodovias, menos planos se cruzando, né, e uma menor simetria. Tá ok? Então, a gente sempre procura dar preferência para esses eixos de zona de baixo índice. Tá ok? São sempre os principais, onde a gente vai ter mais informações, mais spots e mais distâncias interplanares diferentes para poder indexar, caracterizar o material. E se a gente pegar, por exemplo, o níquel, que é FCC, e o alumínio também, que é FCC. Então, são dois metais com estrutura cristalina idêntica. Quer dizer que esses padrões, quer dizer, o eixo de zona 001, 011, 111, para esses dois metais vão ser iguais. A figura simétrica vai ser igual. O que muda, então? O que vai caracterizar que eu vou diferenciar uma fase alumínio de uma fase níquel FCC? Aí é que começam a entrar as distâncias interplanares. Então, a indexação de uma fase é sempre a combinação da estrutura cristalina, eu vou descobrir se é FCC, depois eu vou descobrir se é 001, 011, assim por diante,
e no final eu vou calcular as distâncias, porque essa distância, ou essa combinação da distância com a estrutura e com o eixo de zona, que vai ser uma identidade de cada material, ou de cada fase que compõe o material, né? Então eu posso ter duas fases FCC idênticas em simetria, mas as distâncias para o alumínio vão ser uma, na ficha do JCPDS, e as fichas para o níquel, né, as distâncias para o níquel da ficha do JCPDS vão ser outras. Tá bom? Então é isso que vai caracterizar a identidade de cada fase cristalina. Tá ok? Então esses mapas são fáceis de encontrar no William Carter, né? Você tem esses mapas aqui, se eu não me engano, para a estrutura FCC, cúbica de face centrada, CCC, cúbica de corpo centrado, e para a hexagonal compacta, que são as mais comuns, não é? Se precisar para uma fase mais complexa, ou com estrutura cristalina mais complexa, como uma ortorrômbica, né, uma monoclínica, triclínica, que pode ocorrer para materiais cerâmicos, aí você pode ter o auxílio de um software de simulação como o GEMS, que tem instalado aqui no laboratório, por exemplo, e você pode gerar todos os eixos de zona de interesse e ver como é essa figura de simetria, tá? Para você poder comparar com o seu material. Ok. E o Antônio acho que chegou a mencionar isso bem brevemente na primeira aula. Dependendo da orientação que você tiver, um material que tem duas fases cristalinas, se você tiver uma relação de orientação entre essas duas fases, ou seja, um plano de uma fase cristalina cresce paralelo ao plano de uma outra fase cristalina, e, vamos dizer, cada uma vai ter distâncias interplanares, vai ter células unitárias de tamanhos diferentes, isso pode causar esse efeito aqui, que é a chamada difração dupla, ou, né, em inglês, o termo double diffraction. Então, pode ocorrer isso daqui. Você tem a figura simétrica de um cristal e a do outro cristal, que são idênticas, mas as distâncias interplanares, as células unitárias, são diferentes. As distâncias entre os átomos são diferentes. Então, elas criam esse efeito aqui. Ao invés de você observar apenas uma célula, como se fosse uma dentro da outra, na verdade, você vai acabar observando esse efeito aqui. É que se o reflexo de uma célula unitária vai rebater em todas as direções. Tá? Então, é isso que ocorre, na verdade. Você acaba observando uma difração de elétrons dessa maneira aqui. Quer dizer que cada spot que aparecer aqui na difração dupla, ele não vai aparecer só, vamos dizer assim, nessa direção. Ele aparece aqui, 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 né? Ele aparece rodeando aquele outro spot ali. Tá? Então, na verdade, você não vai ter uma distância interplanar daqui até aqui, daqui até aqui. Você só tem essa distância interplanar 1 e distância interplanar 2. Tá? O resto é tudo efeito da dupla difração. Tá? Então, tem que tomar cuidado quando aparecer algum fenômeno desse tipo aí. Tá? Que é bem comum em materiais, vamos dizer assim, materiais metálicos, né, principalmente. Ok. O Antônio mencionou também que nós temos as chamadas linhas de Kikuchi. Tá? Se você está numa região muito fina da amostra, por exemplo, bem lá na borda de uma amostra em cunha, você vai ter uma espessura, vamos supor, de 20 nanômetros, e você faz a difração de elétrons. Muito provavelmente você vai ver só spots, só pontos. Não é? Mas se você começa a caminhar para uma região um pouco mais espessa da amostra, você vai aumentando o espalhamento dos elétrons. Não é? Quando você vê só spots, muito provavelmente os elétrons estão passando sem sofrer múltiplos espalhamentos. Ele está sofrendo um espalhamento só. Aumentando a espessura, você passa a ter cada vez mais espalhamento, até ter múltiplos espalhamentos. E aí você começa a ter o efeito de aparecer não só o spot da difração de elétrons, mas a formação das chamadas linhas de Kikuchi. Então, elas ocorrem sempre assim, sempre em pares, né? São essas ruas, essas estradas que nós visualizamos mesmo no modo de difração, no microscópio, e é ela que nos guia, se a gente for seguindo numa dessas estradas, numa direção dessa, né, nesse plano aqui, nós vamos fatalmente uma hora encontrar um eixo de zona. Né? Subindo ou descendo, a gente vai encontrar um eixo de zona diferente para cada lado que a gente for. Então, eles servem de guia quando a gente está orientando, né, nos dois sentidos, em X e Y, quando a gente está inclinando a amostra no microscópio, as linhas de Kikuchi são importantíssimas para guiar a gente até os eixos de zona, que são aqueles padrões de difração simétricos que a gente usa para indexar as fases cristalinas. Tá ok? Então, aqui só está representando como são formadas essas linhas de Kikuchi.
sempre a gente vai ter um par, não é, de linhas. Quanto maior for a distância entre essas linhas, menor é a distância interplanar. Quanto mais juntas forem essas linhas, maior é a distância interplanar. É uma propriedade das linhas de Kikuchi também. E normalmente elas aparecem aos pares e vai ter uma linha chamada de excesso, branca, e uma linha de deficiência, uma linha escura chamada linha de deficiência. Tá ok? Até o mecanismo de formação das linhas de Kikuchi, né, é algo assim não muito bem explicado até hoje, mas é basicamente um espalhamento difuso, não é? Mas um espalhamento elástico, porque ele tem informação, né, da lei de Bragg e tem informação, né, da difração de elétrons do material. Ok? Então, na verdade, se a gente fosse observar no espaço, não é? Não iria formar uma linha de Kikuchi, mas sim iriam formar cones, né? Os chamados cones de Cossel. E quando a gente tem a tela de observação, né, do microscópio, a tela de fósforo do microscópio, aí a gente acaba tendo uma intersecção que acaba mostrando, então, o par das linhas de Kikuchi. Tá ok? Mas se a gente fosse observar isso daí no espaço, seriam cones, né, que a gente iria observar. Então, aqui é um exemplo, né, de uma rede cristalina do material, as distâncias aqui HKL e a formação do par, então, de linhas de Kikuchi. Sempre elas vão aparecer aos pares, formando essas ruas, né, essas estradas que vão gerar as intersecções, que são os eixos de zona. Tá ok? Se a gente pegar um par de linhas de Kikuchi assim, isoladamente, dessa maneira aqui, é só um plano que a gente está observando. Quando a gente vê aquela figura simétrica com várias intersecções, são vários planos que estão se cruzando ali. Tá ok? Então, nós vimos lá um exemplo, né, da estrutura FCC, e se vocês se recordarem, nós vimos a simetria lá da difração de elétrons para o eixo de zona 001, depois para o 011, 111 e assim por diante, né? Então, quanto mais simétrica for a figura, mais estradas estão se cruzando ali naquela encruzilhada. Tá ok? Agora, quando tem um eixo de zona aqui de alto índice, não é? Aí você não tem tanta simetria. Então, quanto mais baixo o índice, mais planos a gente tem se cruzando aqui, não é? E melhor para fazer a identificação, fazer a indexação da fase. Então, preferir sempre os planos, né, os eixos de zona com menor índice de Miller. Tá ok? Mas nada impede que, se você está orientando lá o material, supor que os grãos cristalinos do material são muito pequenos, coisa de 1 micron, assim, no limite já da abertura de área selecionada, e você achou um eixo de zona de alto índice, não tem problema, nada impede que você faça a difração de elétrons daquele eixo de zona e meça as distâncias interplanares. Quando a gente não tem muita opção, se o microscópio não inclinar muito, isso pode ser uma limitação, dependendo do microscópio, você usa aquilo que você tem. Se você puder inclinar mais, dê preferência aos eixos de zona de baixo índice. Tá ok? Então, esse é o exemplo da estrutura FCC, que nós vimos vários eixos de zona, e tem também para a estrutura cúbica de corpo centrado e cúbica simples. E o que a gente estava falando se o feixe está aberto, não é? Você vai formar um padrão de difração de spots. E se você converge o feixe cada vez mais, em vez de spots, vocês vão ter discos cada vez maiores. Então, é exatamente assim que a gente observa. Para um padrão de difração de área selecionado com uma abertura, né, abertura que a gente coloca no plano imagem, nós vamos observar spots, que são pontos bem pequenininhos assim. E a gente mede as distâncias entre os centros desses spots aqui. A única diferença quando a gente tiver o feixe convergente, o feixe fechado, é que esses discos eles vão ficar cada vez maiores, até que chega um momento que eles começam a interceptar os outros discos adjacentes. O que importa em termos de distância é o centro de um spot até o outro e o centro de um disco até o outro. Isso não vai mudar. O que vai mudar no caso do feixe convergente é que nós vamos ter muito mais informações em termos de simetria em relação à difração de elétrons do material, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que tem uma simetria de espelho, por exemplo, não é? Se a gente cortar aqui bem no feixe transmitido aqui na horizontal, tudo que tiver do lado de cima reflete como um espelho do lado de baixo. Essa é uma propriedade de simetria. Qual outra propriedade de simetria que a gente pode ver? A gente vê que é uma simetria hexagonal. Então, se a gente rotacionar essa difração, traçar uma linha aqui
e rotacionar ela de 60 e 60 graus, nós vamos ter uma rotação, então, de seis eixos, não é? Que vão se repetindo o mesmo padrão ao longo desses 60 graus. A gente consegue observar isso daqui. Só que, por exemplo, nesse disco central da difração de feixe convergente, a gente consegue ir além. A gente consegue ver outras simetrias que na difração de elétrons convencional, só com spots, a gente não consegue observar. Então é aí que eu falei para vocês, que vocês quiserem caracterizar uma nova fase cristalina, vocês podem usar essas informações aqui do feixe convergente, da difração de feixe convergente, para ajudar, auxiliar, né, dar suporte na identificação de uma fase cristalina. Tá? Eu falei que tinha uma simetria de 6 eixos aqui. Aqui, por exemplo, a gente consegue observar uma simetria, vamos dizer assim, de 3 eixos. Né? Não só uma de 6 eixos, mas também uma de 3 eixos. E dependendo da estrutura cristalina do material, se é cúbica de corpo centrado, hexagonal compacta, cada estrutura cristalina vai ter um conjunto dessas simetrias que você vai ter. Espelho, rotação de 6 eixos, de 4 eixos, ou seja, se vai repetir a cada 60 graus, a cada 90 graus. Então, cada estrutura vai ter um conjunto de simetrias específico. Tá? Infelizmente, não vale a pena aprofundar. Se vocês observarem uma literatura de Convergent Beam, que é essa técnica, né? Tem 3 livros do tamanho do Carter só para essa técnica de Convergent Beam. Então, eu não sei se vai ter alguém na segunda semana, Jefferson, que vai falar um pouco mais especificamente de Convergent Beam. Então, eu acho que a pessoa poderia dar tranquilamente um curso de um semestre, né? Quem dirá, então, uma aula inteira só falando disso daí. Tá? Que é um tópico que não é muito usado hoje em dia, né, pelos microscopistas, porque, sinceramente, é um tópico um pouco difícil, mas não deixa de ser um tópico muito importante. Tá? Quem souber usar isso daí é uma ferramenta muito útil. Então, aqui tem um exemplo. Né? Se a gente tiver um feixe, vamos dizer assim, com um ângulo relativamente pequeno, a gente vai obter discos pequenos. Okay? E quanto maior for o ângulo de convergência do feixe de elétrons, né, até obter um ângulo bem alto aqui, os discos vão aumentando cada vez mais até que eles começam a se sobrepor com os discos já adjacentes e formar essas figuras de simetria. Tá ok? Então, aqui são, vamos dizer assim, a gente pode usar isso daqui mais parecido com aquela técnica de nanobeam diffraction, que é um feixe quase paralelo, mas com um diâmetro nanométrico bem pequeno, para caracterizar uma fase bem pequena. E a gente pode fazer a mesma coisa com um ângulo maior de convergência nessa mesma fase, mas obter, além disso, não é? Além das distâncias interplanares, obter também a informação de cristalografia, de simetria do cristal. Tá ok? Então, todas essas técnicas são bem-vindas, são técnicas possíveis de ser utilizadas no microscópio de transmissão através da difração de elétrons. Tá ok? Então, tem alguns exemplos aqui. Se a gente observar só o círculo central do feixe transmitido, a gente pode ampliar ele, mudando o chamado comprimento de câmera, que seria o similar da magnificação, mas não no modo imagem, como se fosse a magnificação do modo difração. Tá? Então, a gente pode ampliar esse círculo central e aqui nós estaríamos observando apenas aquele círculo central, magnificando ele, e aí a gente pode ver quantos detalhes tem de cristalografia em relação, não é, àquela mesma fase. Por exemplo, lembra que eu falei que na difração de elétrons havia uma simetria de espelho? Se eu cortasse na horizontal, a parte de cima era igual à parte de baixo? Aqui ocorre a mesma coisa? Esse círculo central? Não. Então vocês veem como aqui já tem uma simetria de 3 eixos, não é? 120 graus cada um. Então você vê que você consegue coletar informações adicionais em relação à simetria, tá? Além daquela que você já viu na difração de spots. Tá ok? E dependendo dessa magnificação, não é, da difração de elétrons, no modo difração, você consegue observar outras informações também. Tá ok? Só mudando o chamado L, que é o comprimento de câmera. Tá? É como se fosse a magnificação do modo difração. Bom, então eu estava falando da condição de 2 feixes, né, da condição two beam. Acabei divagando por outras coisas aí. E aqui seria, então, a condição, vamos supor que a gente está orientado, não está orientado no eixo de zona, não é?
desculpa, aqui a gente está orientado no eixo de zona, então a gente vai ver simétrico o feixe mais G e o menos G, que seria o mais G para um lado, uma distância interplanar, por exemplo, 200, e do outro lado o menos G, que seria o menos 200. Tá ok? Aí o que a gente faz? A gente pode inclinar, né? Inclinar a amostra. Temos duas opções, ou inclinar a amostra, fazendo um tilt em X ou Y, ou inclinar o feixe de elétrons também. Tá? Então, a gente pode inclinar ou a amostra ou o feixe de elétrons. Inclinando a amostra, por exemplo, a gente pode trazer, inclinando o feixe de elétrons, a gente pode trazer o feixe mais G para o centro. É como se a gente tivesse o mais G aqui no meu dedo indicador e eu trago ele para o centro. Tá? Eu trago ele para o centro e aí vai aparecer na posição em que ele estava, aqui no mais G, aparece o mais 2G e o mais 3G. Então lembra que se era mais 200, aqui é menos 200, aqui vai ser mais 200, mais 400, mais 600. Isso que seria mais G, 2G, 3G e assim por diante. Tá ok? E aí o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso, lembra que colocando a abertura no feixe transmitido, eu tenho imagem de campo claro, não é? Tudo que estiver transmitindo está claro e o que estiver difratando está escuro. Se eu colocar a abertura no mais G, eu vou fazer a imagem de campo escuro. Tudo que estiver difratando especificamente naquele G, naquele plano, fica claro. E tudo que estiver transmitindo ou difratando nos outros planos, ficaria escuro na imagem. Isso seria, então, para a gente formar a imagem de campo claro e campo escuro. Aqui, inclinando o feixe, trazendo o mais G para o centro, eu posso deixar a abertura da objetiva no centro, não é? Então, aqui no centro, eu teria a abertura da objetiva, formando a imagem de campo claro. Inclinando o feixe e deixando a abertura aqui também no centro, o que eu vou ter? Eu vou ter uma outra imagem de campo escuro, não essa trocando a posição da abertura. Essa aqui inclinando o feixe, eu vou ter o chamado campo escuro centralizado, tá? Que é o chamado Centered Dark Field. Aí alguém pode perguntar, qual que é a diferença de eu fazer uma imagem de campo escuro, colocando a abertura da objetiva aqui, no mais G, que está para fora do centro, e com essa abertura da objetiva no centro, trazendo o mais G para o centro. Desculpa, pessoal, eu estou confundindo um pouquinho as bolas. Eu estava falando do campo escuro centralizado, mas na verdade é esse aqui. Tá? É esse aqui, o último aqui da direita. Nesse daqui, eu falei que trazendo o mais G para o centro, na verdade, trazendo o mais G para o centro, eu acabo deixando mais forte o mais 3G. E esse seria um terceiro modo de fazer a imagem, que é o chamado Weak Beam. Ao invés da gente colocar o feixe, a abertura de objetiva no feixe mais 3G, no forte, no strong, nós vamos colocar a abertura no feixe fraco, que é o chamado weak beam. Isso vai dar informação de melhor resolução também. Tá? O que eu estava falando para vocês do Centered Dark Field, da difração centralizada, seria esse terceiro caso aqui. Nesse terceiro caso, o que eu faço? Eu tenho o 000, que é o centralizado, o mais G e o menos G. Ao invés de eu inclinar para o centro o mais G, que eu vou excitar, deixar mais forte o 3G, eu inclino o menos G. Tá? Porque vocês perceberem que se eu trouxer o mais G para o centro, o mais forte fica o 3G. E eu não quero isso, eu quero agora que o G fique forte. Então eu não trago o mais G para o centro, eu trago o menos G. Tá? E ele que fica o feixe mais forte. E por isso que a gente fala a condição to beam, porque a gente quer analisar só o feixe difratado e um transmitido. Não é? Nesse caso aqui, eu teria o transmitido e um difratado fraco, que seria chamada condição weak beam. E na outra condição, eu teria o transmitido e um difratado, um feixe forte, e esse seria o Centered Dark Field. Tá ok? Então, são opções que a gente tem de analisar essas condições to beam. Acho que eu vou correr um pouquinho aqui, para poder chegar nos exemplos. Tá? Não vou me estender muito nessa parte aqui. O Antônio mencionou alguma coisa de distância de extinção em nanômetros, não é? E ela depende de vários fatores. Depende, por exemplo, da densidade atômica num determinado plano. Então, se a gente pegar para o alumínio, a distância de extinção no plano 111 é 56, não é? Enquanto que no 200 é 68. Quer dizer o quê? Que no 111 eu tenho uma densidade atômica maior. Então, essa distância de extinção
é a distância com que o feixe de elétrons consegue percorrer uma espessura do material sem fazer o que a gente chama de mudança de fase, que é aquela variação de contraste que ele estava mencionando lá, que é você variar de contraste claro para escuro, claro para escuro. Não é? Quando a gente tem uma amostra na forma de cunha, você pode ter variação de claro e escuro na imagem apenas pela variação da espessura. É por isso, não é? Quer dizer que se tem um grão orientado na 200, de 68 em 68 nanômetros, vai haver uma inversão de contraste entre claro e escuro com a variação de espessura do material. Tá ok? E aí, dependendo do material, por exemplo, o alumínio é leve, a distância de extinção é grande. O ouro é muito pesado, né, tem uma densidade muito maior, a distância de extinção é muito menor. Tá ok? Bom, o que eu estava falando da condição de Tubin, porque é uma condição ideal para se formar a imagem, para analisar a imagem de campo claro e campo escuro. Quando a gente está analisando numa condição com S maior que zero, a gente vai ter as colunas atômicas aqui, não é? E o feixe, né, a condição de dois feixes, o transmitido e o difratado vai estar passando exatamente no vácuo, não é? No vazio, na distância exata, na distância média entre as colunas atômicas. Então, isso vai facilitar a propagação dos elétrons ou vai dificultar? Vai ter maior espalhamento ou menor? Vai ter um espalhamento menor, quer dizer que os elétrons vão passar com maior facilidade, você vai ter menos desvio dos feixes de elétrons, menos perturbação, né? Menos perturbação e a imagem vai acabar resultando numa melhor resolução. Os feixes de elétrons vão atravessar os vazios entre as colunas atômicas com maior facilidade e você vai ter uma informação com melhor resolução. Tá ok? Por isso que a condição Tubin também é sempre uma condição favorável para se fazer a imagem. Vai ser uma imagem limpa, não é? Sem espalhamento, sem informações adicionais na imagem que vão atrapalhar a interpretação. Tá bom? Então, é devido também a essa formação dessas chamadas ondas de Bloch. Bom, um outro fator, eu acho que eu vou pular essa parte aqui de aproximação da coluna. Então, esse seria um exemplo de como fazer a análise de dois feixes. Tá? Essa é a difração de elétrons orientada no eixo de zona. Né? Então, é uma condição simétrica que a gente vai usar para ver simetria, para ver ângulos entre planos e para medir distâncias interplanares, para ajudar na indexação da fase. Só que para fazer as imagens práticas do material, né, de duas ou mais fases cristalinas, o que a gente faz? A gente pega e seleciona um determinado G e vai analisar cada G separadamente, fazendo imagem de campo claro e imagem de campo escuro, para você definir o que está difratando naquele plano, naquele G específico. Então, se eu quero pegar, por exemplo, vamos eleger esse G aqui que está à direita do spot transmitido. Como que eu faço para passar a difração para a condição dois feixes? Se esse G está à direita, eu vou inclinar a amostra nessa direção, na direção desse feixe. E aí eu vou chegar nessa condição aqui. Né? Então, eu vou ter aqui, ao invés da orientação 0, 1, 1, a orientação com o plano, o G aqui nesse caso aqui é o 200. Tá ok? Então, essa é uma condição Tubin. Por isso que é chamada de condição Tubin, que os únicos dois feixes fortes na difração de elétrons são o transmitido mais um difratado, que nesse caso aqui é o 200. Tá ok? Então, essa é a condição simétrica. Né? Se tivesse perfeitinha, a distribuição aqui de intensidade dos feixes estaria mais ou menos simétrica com feixes que são complementares, né? Que têm a mesma distância do centro. Aqui não, a gente observa só dois, o transmitido e o difratado. Então, eu posso ir lá agora com a abertura da objetiva, cubro aqui, coloco a abertura aqui e cubro o restante, imagem de campo claro. Movo a abertura para o 200, faço o campo escuro com o 200 especificamente. Tá ok? Depois quero fazer Tubin com esse feixe aqui que está mais ou menos a 45 graus para baixo aqui. Inclino a amostra na direção desse feixe. Tá ok? Nessa direção. Vou inclinando, até que esses dois feixes fiquem fortes. Vou ter o transmitido sempre vai estar envolvido, não tem como fugir dele, e um difratado, um G. Qual que é o G nesse caso? 1 menos 1, 1. E assim por diante. Posso fazer isso com o feixe que está aqui para baixo, na vertical. Vou inclinando nessa direção, né? Inclinando a amostra fisicamente, até chegar numa outra condição de 2G, de dois feixes, né?
o transmitido, campo claro, e o difratado, o mais G, 0, nesse caso aqui, 0 menos 2, 2. Tá bom? Então, é isso que é, vamos dizer assim, o mecanismo para fazer a imagem de dois feixes. Vamos dizer assim, vocês sempre vão usar isso daí? Não. Vão usar isso daí principalmente no material que tiver 2 fases, 3 fases. E normalmente se faz muito isso para o material bulk, quer dizer, um material que você vai partir de um pedaço até chegar numa amostra, numa lâmina fina em plane view, como o Braulio mencionou. Tá? Então, é no material metálico, no material cerâmico, não é? Que tiver uma matriz, por exemplo, e tiver uma fase precipitada, ou tiver uma matriz, 2, 3 fases cristalinas adicionais. Então, é nesse caso que você vai usar a condição Tubin. Se você tiver nanopartículas, por exemplo, não é? Nanopartícula de um material óxido ou do material metálico, faz sentido fazer Tubin? As nanopartículas de uma fase só, de um material só? Não faz sentido fazer Tubin. Tá? Então, Tubin é sempre quando você tiver 2 ou mais fases cristalinas coexistindo no material. Tá ok? Então, aqui seria um exemplo de uma imagem de campo claro, não é? Tudo que está transmitindo está claro e difratando em todos os feixes escuros. E uma imagem de campo escuro num determinado G, não é? E tudo que estiver transmitindo ou difratando nos outros G acaba ficando escuro no material. Então, no campo escuro, o transmitido sempre fica escuro, não é? E a única coisa que aparece claro é o mais G. Tá bom? Esses chamados bending contours, ou contornos de dobramento, é algo real que aparece no material. Então, se você prepara uma lâmina de um material metálico, por exemplo, que é um material mais dúctil, normalmente material cerâmico ou semicondutor, isso não vai acontecer em tanta intensidade, mas pode acontecer também. Você vai observar que a amostra não é perfeitamente plano. Ela pode sofrer desvios, pode sofrer dobramentos, mesmo que pequenos, mas isso vai acabar, vamos dizer assim, entortando a rede cristalina em determinados pontos do material, não é? Então, uma maneira de você ter um indicativo no material, na imagem do material, de onde está um eixo de zona, é utilizar esses chamados contornos de dobramento. Então, isso é o que a gente imaginaria, né? Uma folha do material de 50, 100 nanômetros de espessura e ela dobrada em uma certa região. E aí, quando você vai para a imagem do material, é isso que você observa. Você fala, ué, mas isso daí está parecendo as linhas de Kikuchi da difração de elétrons. Mas não é. É a imagem mesmo do material, né, no modo imagem. Então, se você for lá com a abertura da objetiva e colocar ela aqui no centro dessa encruzilhada, fatalmente você vai observar um eixo de zona daqueles bem simétricos, né? Você vai observar uma difração de elétrons num eixo de zona. Tá? Então, vocês podem me perguntar, mas como é que eu vou me guiar então para fazer uma difração de elétrons num eixo de zona simétrica e aonde que nessa imagem aqui eu poderia fazer uma imagem de Tubin, uma imagem de 2 feixes? Quem que poderia me dizer aqui em qual região da imagem, aqui, se no centro ou mais para uma borda, que eu faria uma imagem de 2 feixes? Lembrando que a gente viu lá como que a gente tem que inclinar a amostra para poder ver a condição de 2 feixes. Para vocês verem como faz sentido, não é? A imagem no eixo de zona não é a melhor região da amostra para fazer uma imagem limpa, bonita, mostrando a microestrutura do material. E a imagem numa condição Tubin, que são essas regiões aqui que estão mais limpas, não é? Mais lisas, é justamente aonde você vai fazer a imagem, porque os feixes estão atravessando a amostra com mais facilidade e ela está limpa, com melhor resolução e mostrando os detalhes que você quer observar. O que você vai me mostrar de detalhe da amostra nessa região aqui? Nada, só um borrão escuro preto. Só que justamente nessas regiões, nesses borrões, nessas encruzilhadas, é que estão os eixos de zona. Então, uma região é favorável para fazer difração de elétrons simétrica, nos eixos de baixa simetria, e a outra região é favorável para você fazer imagem. Imagem bonita, imagem limpa e com boa resolução, não é? Porque numa você quer mostrar a imagem e na outra você quer coletar a difração. Tá ok? Então, muitas vezes, a própria imagem do material pode nos ajudar a indicar qual é a melhor região para fazer uma análise ou outra, né? Na própria imagem do microscópio de transmissão tem as respostas do que você quer ver no material. Tá ok? Essa é a amostra real, tá? Bom, agora eu vou começar finalmente a mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Disso que eu falei até agora aí. Esse trabalho
Vocês lembram que o Braulio falou da preparação através de réplica, não é? Extração de um precipitado ou de vários precipitados através de réplica metalográfica. Então, no caso de aço, que é um material magnético, não é? Que tem a fase ferro-alfa, que é muito magnética, você pode analisar uma lâmina do aço, né? Uma lâmina fina, mas o campo magnético ele deturpa demais o feixe, dificulta demais a análise. Então, se você quiser analisar, por exemplo, só os precipitados que estão distribuídos num aço microligado, por exemplo, você pode usar essa técnica de réplica. Você deposita um filme, corrói a amostra, deposita um filme de carbono, os precipitados grudam nesse filme de carbono e aí você corrói de novo a amostra. Quando você destacar esse filme de carbono, só vão ter os precipitados ali. A matriz ferromagnética da fase ferro-alfa foi embora, foi dissolvida, foi corroída. Tá ok? Então isso pode ser muito favorável. E para quê? Principalmente para caracterizar precipitados muito pequenos. Os aços microligados, hoje em dia, que são usados na indústria do petróleo e gás, nos dutos, né, de óleo e gás, ou também em algumas partes da estrutura do automóvel, o aço microligado é muito usado, as propriedades mecânicas deles são dadas pela distribuição de precipitados, que são normalmente carbonetos, né? Então, a distribuição de tamanho, que eles podem ser desde 3, 5 nanômetros até centenas de nanômetros, até microns de dimensão. Então, a distribuição de tamanhos, a localização deles, se eles estão no contorno de grão, se eles estão no interior do grão cristalino, ou também a variação da composição cristalina desses carbonetos. Pode ser carboneto de cromo, pode ser carboneto de vanádio, nióbio, titânio e assim por diante. Tá ok? Então, são 3 fatores: composição, distribuição de tamanho e localização também na estrutura cristalina do material. Então, esse é um exemplo típico, né? Um precipitado de 20 nanômetros, mais ou menos, de diâmetro. Esse seria o precipitado e esse seria o filme de carbono que coletou os precipitados na extração de réplica. Tá ok? E aí, você colocar uma abertura física aqui, uma abertura de área selecionada de micron de diâmetro, o que vai adiantar em termos de sinais para a difração de elétrons? Nada. Você vai pegar muito mais sinal do carbono ou de outros precipitados que estão em volta do que do próprio precipitado. Então, esse é um caso típico onde colocar um feixe quase paralelo, né, ou pouco convergente, nanométrico, seria o nanobeam diffraction. Então, você coloca esse feixe, né, incidindo esse feixe sobre o precipitado, não é? E torcer para ele estar orientado no eixo de zona, porque orientar uma fase tão pequena assim é difícil, né? É difícil porque é muito fácil de você perder ela no microscópio. Então, mas você consegue mesmo assim ir controlando devagarzinho e orientando até chegar no eixo de zona. Uma vez que você chegou no eixo de zona, com o feixe nanométrico, você passa para o modo de fração e é isso daqui que você observa. Então, ao invés de um padrão de pontos, de spots, você vai ter um padrão na forma de discos. E aí depois você pode muito bem comparar com uma estrutura cristalina, se ela é cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, dentre os precipitados que compõem o material, ou que você imagina que vão compor o material, né? Dependendo dos elementos que você adicionou nesse aço, se foi vanádio, se foi titânio, se foi nióbio, e aí você consegue medir as distâncias interplanares e comparar com a ficha do JCPDS. Então, quando você vai para o microscópio, ou logo depois da análise, você tem que juntar todas as informações, a difração de raio-x, todas as fichas do JCPDS das fases possíveis que você vai encontrar no material, e aí, através da indexação, vai começar a comparar. Vai começar a comparar a estrutura cristalina, simetria e distâncias interplanares, principalmente. A melhor resposta é a distância interplanar. Bom, mas eu não tinha certeza se era um carboneto de titânio, de vanádio, de molibdênio, de nióbio. Aí que as técnicas acessórias do microscópio de transmissão são bem-vindas. Se você conseguir fazer com aquele mesmo feixe de 20 nanômetros um EDS, aí já vai te dar uma garantia muito maior que esse é um carboneto de vanádio, não é? Pode ter pequenas impurezas de molibdênio, não é? De titânio, cromo, o cobre é da gradinha, né? Lembra que o Braulio falou que você coloca um filme de carbono numa gradinha de algum material, nesse caso é de cobre. Então o cobre aqui é um sinal que veio do porta-amostras, tá? E então esse seria um caminho para você identificar um desses carbonetos, um desses precipitados nanométricos. Bom, pode ter precipitados de tamanhos variados, como eu falei, não é? Esse aqui é um pouco maior,
seria fácil eu fazer um EDS e saber a composição. Mas se eu sei a composição, se é cromo, se é vanádio, eu não tenho certeza da estrutura cristalina. Então eu faço o EDS e faço a difração. Posso fazer a difração de elétrons, não é? É um precipitado já da ordem de 100 nanômetros. E se eu conseguir fazer alta resolução bem na borda do precipitado, que é a região mais fina, e eu fizer a imagem de alta resolução e depois a transformada de Fourier, que é simplesmente, né, uma análise matemática que eu faço na imagem, né, na imagem digital, eu faço uma operação matemática numa região da imagem. Então, a transformada de Fourier diz assim, o processo é diferente da difração de elétrons. A difração de elétrons eu coloco uma abertura e faço a transformada de Fourier no microscópio. A transformada de Fourier simplesmente da imagem de alta resolução é só um recurso digital, né, de análise de imagem. Mas a informação que eu tenho que ter é a mesma, não é? Se esse precipitado está orientado no mesmo eixo de zona, o que eu observar na difração de elétrons é a mesma simetria, as mesmas distâncias interplanares que eu vou observar na transformada de Fourier. Tá ok? Então, além da difração de elétrons, quando eu estiver fazendo uma imagem de alta resolução, que vocês vão ver a partir de amanhã, a transformada de Fourier é mais uma análise para dar subsídio para a difração de elétrons, só que feita em alta resolução. Quer dizer, a região que eu estou observando é ainda menor, não é? É só um quadradinho dessa imagem aqui. E tem que ver se o precipitado é fino o suficiente para você fazer alta resolução. Se tivesse 500 nanômetros de precipitado de espessura, muito provavelmente você não iria fazer alta resolução. Tá? Ele tem 100 nanômetros e só lá na borda dele, que é mais fino, mais transparente, que a gente consegue fazer imagem de alta resolução. Ok? E aqui, como o precipitado é um pouco maior, eu consigo colocar a abertura de área selecionada mais ou menos por aqui, mais ou menos deixar esse precipitado mais isolado e pegar a informação principalmente dele. Não é? Mas aqui é um caso que eu poderia ter feito a difração com o feixe nanométrico também, a nanobin diffraction. Tá? Poderia ter feito o mesmo procedimento, colocar um feixe aqui de 20 nanômetros e obter o padrão de discos ao invés do padrão de spots. Tá ok? Mais um exemplo, um outro precipitado aqui na faixa talvez de 50 nanômetros mais ou menos. Eu tenho a imagem de alta resolução e a transformada de Fourier. Então, nesse caso aqui, eu não fui nem para a difração de elétrons com área selecionada, nem para nanobin diffraction. Eu passei direto para uma imagem de alta resolução com a transformada de Fourier. Então, vocês veem que esse halo que eu observo aqui, difuso, é do amorfo, não é? Do filme de carbono. E todos os spots que tem aqui são relativos à estrutura cristalina desse precipitado. E aí, mais uma vez, posso fazer o EDS também, com feixe nanométrico, para confirmar que ele é composto de cromo, ferro, né? Principalmente carbono. Então, esse é um carboneto de cromo. Tá ok? Bom, aí a gente pode fazer, nesses casos aqui, imagina se a gente for mapear um a um esses carbonetos aí. Quantos nós vamos conseguir identificar num dia? Então, essa é uma limitação da difração de elétrons quando a gente tiver um material que tem muitas fases. Se tiver um material que tem 3, 4 fases diferentes e na escala nanométrica, só a difração de elétrons ela pode ser, vamos dizer assim, imprática. Não é? Você vai identificar 5, 10 precipitados numa sessão de microscopia de 4 horas. Então, às vezes, você pode fazer uma imagem, não é, mais geral desses carbonetos. Pode ver que tem carbonetos realmente muito pequenos, né, de 5, às vezes até 3 nanômetros de diâmetro, e pode escolher um desses e fazer imagem de alta resolução. Ou uma técnica muito importante é o chamado mapeamento de raio-x também. E ele pode ser útil para identificar precipitados bem pequenos, através da composição, ou pode ser útil para mapear alguns precipitados numa região maior da amostra. Então, eu posso ver que tem precipitados que são à base de nióbio, de molibdênio, de titânio. Os de vanádio ficam, vamos dizer assim, mais isolados, né? E outros que têm, além de molibdênio, nióbio e titânio, tem cromo na composição também. Tá? E posso mapear uma quantidade de precipitados muito maior com o mapeamento de EDS. Então, posso pegar uma imagem de baixa magnificação, com dezenas ou centenas de precipitados, que identificando eles um a um através da difração de elétrons, eu iria demorar uma eternidade. Mas fazendo esse chamado mapeamento de EDS, através do modo STEM,
que é o modo transmissão varredura, você vai pegar o feixe transmitido e vai varrer ele pela amostra, eu posso mapear dezenas ou centenas de precipitados em questão de 1 hora, mais ou menos. Tá, ok? Depois, em posse dessa imagem aqui com o mapeamento, eu posso ver que os precipitados, os carbetos de titânio, eles são mais raros na amostra, são mais difíceis de achar. Em posse dessa imagem aqui do mapeamento, eu posso ir diretamente lá num desses precipitados, tentar localizar onde ele está aqui, né, pela imagem aqui, ou esse, e ir lá fazer a difração de elétrons especificamente nesse precipitado, para caracterizar a estrutura cristalina, né? Se é um TiC, um carboneto de titânio, 1:1, ou se é uma outra estrutura cristalina diferente. Tá, ok? Esse aqui é um outro exemplo também de um mapeamento de raio-x. Foi feito no transmissão FEG aqui do síncroton mesmo. Então, o carbono tem nos precipitados e tem no filme. Por isso que ele fica todo borrado, tem carbono em todo lugar. Mas alguns precipitados são mais raros, né? Como o precipitado de titânio, por exemplo. Mas tem uma variedade muito grande de composições. Ok? Bom, vamos dizer assim, um dos principais intuitos de fazer difração de elétrons é se você quer caracterizar se o material é amorfo, se o material é nanocristalino, se ele é policristalino, ou até se ele contém quase-cristais. Não sei se vocês já ouviram falar de quase-cristais, são fases, né? São cristais que têm uma estrutura cristalina não convencional, que não obedece àquelas 14 redes de Bravais, não é? Então, não são estrutura cúbica, hexagonal, tetragonal e assim por diante. São cristais que possuem estruturas com 5 eixos, 10 eixos, não é? São estruturas de simetrias distintas, né? Por isso que eles são chamados de quase-cristais. Então, a difração de elétrons é importantíssima para caracterizar essas fases quase-cristalinas, não é? A história, inclusive, desses quase-cristais é muito interessante, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa. Eu vi uma palestra do Shetman, que foi o cara que ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto esses quase-cristais. Vamos dizer assim, a associação da época, o JCPDS da época, na década de, acho que de 40 ou 50, alguma coisa assim, só aceitava uma fase cristalina como cadastrada no JCPDS se você tivesse um padrão de difração de raio-x. Ok? Então, lembra que a difração de raio-x tem uma limitação de 5 a 10% de volume para identificar uma fase. O cara foi lá, teve o maior trabalho do mundo, foi no microscópio de transmissão e identificou padrões de difrações não convencionais, que era dos quase-cristais já. O JCPDS não aceitava, não acreditava que o material dele era diferente, era novo, porque ele não tinha resultado de difração de raio-x, só de microscopia de transmissão. Mas ele só conseguia um volume de cristais suficiente para caracterizar no transmissão. Então ele e o grupo dele demorou, sei lá, 10 anos ou mais para poder gerar um material que tivesse fração cristalina suficiente para poder fazer a difração de raio-x, e aí sim o JCPDS acreditou, falou, ah não, agora sim, agora o seu material existe e é de verdade, agora os quase-cristais existem, né? Então olha como são os absurdos às vezes de identificar uma nova fase, né? E ainda bem que não penalizaram ele, né? E ele conseguiu ganhar o prêmio Nobel antes até de falecer, né? Ele mesmo falou na palestra que ele não acreditaria que ele estaria vivo para receber o prêmio Nobel caso ele ganhasse um dia, né? Então ele falou que ficou muito satisfeito de conseguir receber em mãos ainda, né? Eu achei a história muito interessante porque ele só descobriu os quase-cristais graças à transmissão. Se ele fosse direto para a difração de raio-x, ele não iria descobrir nada, né? Então é um exemplo muito interessante. Então a gente consegue observar o padrão de difração de elétrons dos quase-cristais, que são essas fases mais ou menos esféricas aqui, e depois a gente consegue observar a imagem de alta resolução e a transformada de Fourier com o mesmo padrão, tá? Bom, é só um exemplo, então. Nós temos diferentes tipos de simetrias, né, nos quase-cristais, esse daqui, e esse daqui já é a fase alumínio FCC, que é mais convencional, né, com estrutura cúbica de corpo centrado. Eu falei que dá para a gente confirmar se o material é cristalino ou é amorfo, né, com a difração de elétrons. Tem alguns estudos que a gente faz lá em São Carlos com ligas metálicas à base de ferro, né? Não são composições iguais às do aço, são bem distintas, são saladas metálicas, né, com um monte de elementos que a gente junta,
e depois a gente quer amorfizar essas ligas metálicas. Então a gente tem que resfriar muito rápido para que não dê tempo da estrutura dos átomos se difundirem para formar a estrutura cristalina. A gente tem que resfriar com taxas de resfriamento da ordem de 1000 a milhões de graus por segundo. Então é um resfriamento muito rápido, tá? Para atingir essa condição. Um dos processos é chamado Powder Flame Spray, que é um tipo de aspersão térmica. Então a gente coloca um pó desse material e com uma chama, não é? Centenas de metros por segundo, a gente joga esse pó num substrato, né? Pode ser um substrato de aço, para a gente gerar um recobrimento desse material. Qual é a vantagem de usar esse material? Que um aço, como o Braulio estava falando, se você faz uma amostra de aço para levar para transmissão, se demorar um pouco mais de alguns dias, ela pode começar a corroer. Se você pingar uma gota de água, o aço já está corroendo. Então a gente pode gerar um recobrimento de centenas de microns, amorfo, com uma resistência à corrosão ou às vezes resistência à abrasão muito maior. Então o aço seria toda a parte estrutural, que é um material barato, não é? Num tubo, numa chapa, alguma coisa desse tipo, e um recobrimento que é caro, é um material mais caro, mais nobre, mas com uma camadinha muito fina de centenas de microns, a gente pode gerar uma resistência à corrosão muito maior. Então esse é um exemplo de uma companhia que já comercializa esses pós aqui para fazer o recobrimento, né? Essa companhia Nano Steel, o tubo de aço, do recobrimento feito e depois o recobrimento polido, né? Polido para ficar com um acabamento melhor, para não deixar uma rugosidade muito grande. E aqui são os experimentos que nós fizemos, né? Fizemos o pó lá em São Carlos e depois fizemos esse recobrimento por Powder Flame Spray em conjunto com uma companhia aqui perto de Campinas, chama Ogramac. Aí nós fizemos o recobrimento da ordem de 200 microns, fizemos a caracterização por MEV, mas o MEV não me disse se ele está amorfo, se ele está nanocristalino, se ele está cristalino, né? O MEV não me dá essa resposta. Então a gente faz difração de raio-x, faz análise térmica de DSC, né? Differential Scanning Calorimetry. Então esses picos que aparecem aqui são picos de cristalização, picos exotérmicos de cristalização. Então significa que para cristalizar o material tinha que estar amorfo antes, né? Então a gente confirma que tem uma fração amorfa. Só que a gente não consegue visualizar, não é? Na microestrutura, onde estão as regiões amorfas ou cristalinas. O raio-x confirma que já tem picos de fase cristalina e tem um halo aqui referente à fase amorfa, mas a gente não consegue visualizar isso daí. Então, aqui a gente supõe com uma referência de uma amostra 100% amorfa, a gente estima que tem uma fração de fase amorfa de 40%, mas só a microscopia de transmissão depois, para observar a fundo a microestrutura e perceber que existem nanocristais muito pequenos. Então essa é uma difração de elétrons onde eu tenho os halos da fração amorfa e todos os spots aqui referentes a esses nanocristais da fase ferro-alfa. E eu posso selecionar uma região da matriz aqui e confirmar que realmente eu tenho uma fração amorfa no material, tá? Então, aqui eu tenho uma análise mais global, né? Difração de raio-x é uma amostra grande, eu posso usar. O DSC é uma amostra de miligrama, já é uma amostra menor. E o transmissão eu vou analisar uma região de nanômetros quadrados até microns quadrados, uma região ainda menor, né? Só para confirmar aonde estão cada uma das fases. Um outro exemplo é um material similar a essas ligas amorfas. A gente coloca um pó e passa um feixe de laser em cima de uma superfície também, por exemplo, um aço, não é? Um aço com um aço carbono 1020 com 0,2% de carbono com baixa resistência à corrosão também. Então a gente tenta criar um recobrimento por chamado laser cladding, né? Ou a gente pode pegar um pedaço dessa amostra aqui e só passar o laser em cima. Esse seria o laser remelting, quer dizer, uma refusão superficial a laser. E aí a gente vai caracterizar esses recobrimentos aqui, tá? Então, esse foi um caso que o FIB, né, o Dual Beam que o Braulio estava citando, é muito bem-vindo. Por quê? Porque eu gerei o feixe de laser passou aqui e deixou uma trilha aqui de 1 milímetro, né? Essa esferinha aqui, essa semisfera aqui, tem mais ou menos 1 milímetro de diâmetro. Como que eu vou preparar um disquinho de 3 milímetros com um furo lá no meio ainda para observar uma região de interesse, uma região fina que eu possa levar para o microscópio de transmissão? Praticamente impossível, né? Você pode passar meses preparando uma amostra e não chegar numa amostra boa, vamos dizer assim, por tentativa e erro, estatisticamente. Aí, por FIB, por Dual Beam, você pode ir lá,
usinar uma laminazinha, né, nessa interface, na região da laser, ou aqui próximo da interface, eu posso tirar a amostra localizada da onde eu quiser. Então, esse é um caso específico que o FIB, o Dual Beam, é muito bem-vindo. E aí eu posso fazer imagem de microscopia óptica, microscopia de varredura, mas só a microscopia de transmissão vai me definir se eu tenho alguma matriz amorfa, né, uma matriz vítrea, e se eu tenho fases cristalinas já precipitadas no material, né? Como você faz essa refusão superficial de uma camada, você tem uma interdifusão, não é? Dos elementos que compõem o recobrimento para o aço e vice-versa, né? Do aço, que é composto basicamente de ferro, para o recobrimento também. Então, essas fases aqui, elas crescem do recobrimento de aço para dentro do recobrimento do pó fundido a laser. Tá ok? Então, esse é um outro exemplo. E aí eu posso também fazer difração de elétrons em diferentes regiões e confirmar se eu tenho uma fração amorfa e uma fração nanocristalina ou cristalina no material. Ok? Outras ligas dessas amorfas também, agora simplesmente eu fundo ela através de um arco voltaico, né, que chega em temperaturas altíssimas, de 3.000 graus, e aí eu fundo essas amostras num molde de cobre. Então lembra que eu tenho que ter uma solidificação rápida, numa taxa de resfriamento muito alta, da ordem de 1.000 graus por segundo. Então eu faço um molde de cobre que eu coloco uma chapinha de 1 milímetro de espessura, ou eu faço um molde escalonado com cilindros de diâmetro desde 1 milímetro, na verdade 1 milímetro lá embaixo, né, até 6 milímetros lá em cima, variando em degraus, né, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. Diferentes diâmetros, então, que vão dar diferentes taxas de resfriamento. Quanto menor for a seção transversal, maior a taxa de resfriamento que o molde de cobre vai impor. Então, a gente pode fazer DSC para caracterizar essas ligas, pode fazer a difração de raio-x. Então, quando eu vejo um halo assim, a gente fala um halo amorfo, né? Às vezes a definição que a gente tem para engenharia de materiais é um pouco diferente para o pessoal de física, por exemplo, né? A gente, quando vê esse tipo de difração aqui, a gente já fala que o material está amorfo, logo de cara. E eu vejo que eu percebi isso aqui no síncrotron, principalmente, que a abordagem dos físicos é bem diferente. Eles veem um aglomerado de átomos de 1 nanômetro, um pouquinho mais, eles já falam que isso é um nanocristal. E a gente, principalmente para essas ligas aqui, ou na engenharia de materiais, começa a chamar de nanocristal pelo menos 5 nanômetros para cima, né? Quando a gente está vendo algo em torno de 1 nanômetro, é só questão de nomenclatura, a gente chama, por exemplo, de cluster, né? 5 nanômetros, 10 nanômetros para cima, a gente já fala que é um nanocristal. Então, aqui, sinceramente, não dá para você confirmar se o material está completamente amorfo, que você tem só ordenamento de curto alcance. Pode ser que ele tenha nanocristais de 10, 20 nanômetros. Ele vai mostrar só esse padrão aqui, 10 nanômetros, vamos supor. Se ele tiver um nanocristal de 20, 50 nanômetros, de 20 nanômetros para cima, ele já mostra um pico cristalino aqui. Então, esse seria um padrão de difração típico do material nanocristalino. Nanocristais dispersos numa matriz amorfa. Tá? Mas aqui fica difícil de definir se está completamente amorfo ou se eu tenho uma fração pequena de nanocristais e em tamanho muito reduzido. Qual é a única coisa que salva para eu tirar essa dúvida aí? Transmissão. Tá? Então, a gente vê muito artigo dessa área aqui que os caras colocam só o raio-x e falam o material ficou 100% amorfo. E eu, como já sou um pouco da área de transmissão, eu sempre duvido, né? Porque eu só acredito vendo, e só com transmissão que a gente consegue confirmar isso daí. Então, ó, imagem de MEV não é suficiente. Quando a gente vê os cristais, assim, microcristais, a gente já não tem nem dúvida que tem fase cristalina, não é? Mas quando eu vejo uma massa homogênea, que é característico do material amorfo, seja um vidro cerâmico, né? Seja um vidro metálico, ou seja um polímero vítreo, né? É uma característica de ser uma massa homogênica com uma composição única. Mas só a microscopia de transmissão e principalmente de alta resolução para confirmar isso daí, para bater o pé, falar se é 100% amorfo ou se é nanocristalino, nanocristais dispersos numa matriz amorfa. Tá bom? Então, ó, a gente fazendo a difração de elétrons, se fosse nanocristalino, eu ia ver aquele monte de pontinhos assim, né? Vamos dizer assim, não um halo difuso, mas um monte de pontos compondo aquela linha ali. Só quando eu tenho esse halo bem difuso mesmo, né, que eu posso falar que é um material 100% amorfo. Tá ok? Mas não sei se vocês se recordam, o Antônio
falou na aula da manhã, que o material amorfo ele tem ordenamento de curto alcance. Será que a gente consegue ver isso aí no microscópio de transmissão? Tem um estudo de um japonês, que é um dos papas dessa área do mundo, que publica quase 100 artigos por ano, né? Faz uma festa aí com essas ligas metálicas amorfas. Ele publicou um artigo, se vocês repararem com bastante cuidado na imagem de alta resolução, vocês vão perceber que tem algumas pequenas regiões do material, né? Aqui eu estava com a barrinha de quanto? Não sei se de 5, 10 nanômetros, alguma coisa assim. Então as distâncias aqui são da ordem de angstrom. Tem cluster, sim, e tem aglomerados de átomos que têm uma estrutura cristalina, totalmente fora do convencional. Não é nem das 14 redes de Bravais, nem de quase cristal. São estruturas, vamos dizer assim, dodecaédricas, muito mais complexas, mas são clusters de átomos que já têm um ordenamento de curto alcance, né? Se você quiser prever uma, duas distâncias interatômicas, você consegue. 5, 6 distâncias interatômicas para frente, você já não consegue prever onde está a posição atômica do material. Tá? Então, essa é a estrutura amorfa. Não é? E até em alta resolução a gente consegue confirmar que você tem pequenos clusters. Esses pequenos clusters existem até no líquido. Até no metal líquido você já tem esses pequenos aglomerados de átomo. Então, quando a gente resfria rápido, a gente congela essa estrutura no sólido. Tá bom? E ele conseguiu caracterizar esse japonês num artigo da Nature através de difração de elétrons com nanobeam. Agora, imagina o diâmetro do feixe para ele poder caracterizar isso daí. Tem que ser com um feixe da ordem de angstrom e ele tem que adquirir isso daí muito rápido, não é? Porque se ele deixar o feixe incidindo aqui por muito tempo, isso daí pode interagir com a amostra. Mas ele conseguiu, com simulação, com hexáfise e combinando com nanobeam diffraction, caracterizar até a estrutura desses clusters aí. É coisa que a gente vê e fica babando, infelizmente, né? É possível fazer, mas não é tão fácil, não é tão trivial assim. Bom, só mais um exemplo dessas ligas, a análise de DSC. Aqui a gente confirma ou tem uma suspeita de que está amorfo e aqui a gente confirma que está cristalino, né? Não tem nem dúvida pelo raio-x. Aquilo que parecia que estava amorfo pela difração de raio-x, por isso que só a transmissão pode confirmar. Parece que está amorfo aqui, bonitinho. Quando a gente vai lá para a transmissão, aparece algo assim, né? Então, tem duas fases. E quando a gente faz a difração de elétrons, há o que a gente chama de separação de fases. Lembra que a composição é 50% cobre e 50% zircônio? Meio a meio, 1 para 1. Tem uma fase cristalina ou nanocristalina rica em zircônio e uma fase amorfa rica em cobre, tá ok? Ou vice-versa. Eu acho que é uma fase nanocristalina rica em cobre e uma fase amorfa rica em zircônio. Então, há uma separação de fase e a gente vê dois halos. Vocês percebem que tem um halo mais intenso aqui e um outro aqui que é quase que pontilhado referente a essa estrutura nanocristalina, tá ok? Então, nesse caso, a gente tem uma difração de elétrons que tem uma matriz, vamos dizer, amorfa e nanocristais numa fração muito alta, não é? Que a gente consegue ver pela imagem de STEM e aqui pela imagem de alta resolução, né? Que tem uma fração nanocristalina também, tá? Então, pela difração de raio-x não dava para concluir isso daí, só com análise de transmissão combinada com a difração de elétrons para confirmar isso daí certinho, tá ok? Agora, vou só dar um exemplo de ligas de titânio, onde é muito importante fazer a difração de elétrons para a gente caracterizar essa chamada fase ômega. Essa fase ômega é uma fase nanométrica que aparece em ligas de titânio beta e ela sempre aparece numa fração muito pequena e em tamanho nanométrico. Ou seja, você faz o raio-x, pode ser que apareça uma única fase lá, que é a fase da matriz, a fase beta. Isso não confirma para mim se eu tenho essa fase ômega ou não. Então, invariavelmente, eu trabalho um pouco com essas ligas. Além de fazer difração de raio-x, eu tenho que fazer difração de elétrons também para confirmar se tem essa fase ômega ou não. Por que saber se tem essa fase ômega ou não? O que ela tem de tão importante? Ela é ruim, na verdade, então eu tenho que confirmar se... o ideal é que não existisse ela, porque essa fase, nessa escala nanométrica, ela acaba deturpando, piorando completamente as propriedades dessas ligas de titânio, né? Então, se ela tinha uma resistência mecânica boa, boa de utilidade,
com essa fase ômega, acaba com essa dutilidade, ela fica dura e frágil, e não é o que a gente quer para essas ligas aí. Então, a difração de elétrons indica a fase majoritária beta, que são esses spots mais intensos, né? Esse é o eixo de zona 1, menos 1, 0 da fase beta, né? Os spots mais intensos, e os spots pequenininhos aqui de baixa intensidade, formando o que eu citei um exemplo lá para vocês de difração dupla, né? Vocês percebem que para cada spot tem 4 spots dessa pequenininha coordenando. Para cada spot, 4 spots da fase ômega coordenando. Então, esse é um exemplo de difração dupla que me ajuda a identificar essa fase beta. Essa é uma outra orientação, um outro eixo de zona, 1, 1, 3, da fase beta, de maior intensidade dos spots, e os spots de menor intensidade relativo à fase ômega. Então, aqui são imagens de campo escuro no modo 2-beam, no modo 2 feixes. Então, eu peguei um único feixe difratado aqui, mostro a fase ômega, aqui outro feixe difratado fase ômega, e assim por diante. Tá ok? Então, esse é um caso bem específico, onde eu só consigo caracterizar através da difração de elétrons no eixo de zona simétrica, se os spots da fase ômega estão lá. E para visualizar ela na imagem, só levando para uma condição 2-beam, no modo campo escuro, para eu confirmar aonde está essa fase ômega nanométrica. Tá ok? Então, esse é um exemplo bem prático disso daí. Aqui são exemplos de outras ligas, vou passar um pouquinho mais rápido. E, às vezes, a difração de elétrons pode ser até um pouquinho enganosa também e não nos dá todas as informações possíveis. Por exemplo, eu tenho uma liga com essa composição aqui, de titânio, nióbio, zircônio, tântalo. A difração de elétrons parece que eu só tenho uma fase, não é? Que é essa 1, 1, 1, o eixo 1, 1 de beta. Tá ok? Aí, eu vou para uma outra liga com composição similar, só que essa não tem zircônio. Tá? Essa aqui é titânio, nióbio, tântalo. E eu vejo que na difração de elétrons tem uma separação entre os spots aqui. Tem um spot de maior intensidade e o outro de menor intensidade. Para aquela liga anterior lá, eu achava que tinha só uma fase. Mas eu vejo na microestrutura aqui que tem vamos dizer assim, uma distinção da microestrutura, não é? E o mesmo acontece para essa liga aqui. Então, aquela primeira liga lá, que eu não conseguia distinguir pela difração de elétrons, quando a gente fez a transformada de Fourier, eu percebo que, na verdade, eu tenho 2 spots que estão quase grudados, quase sobrepostos. Mas, na transformada de Fourier, eu consigo perceber que eles estão, assim, muito perto um do outro, mas um pouquinho separados, né? Então, eu percebo que tem também aquele fenômeno lá que eu falei para vocês de separação de fase. Eu tenho 2 fases, uma enriquecida em nióbio e a outra enriquecida em tântalo e zircônio. Então, difração de elétrons, nesse caso, não resolveu o problema. Nós precisamos fazer alta resolução para chegar numa conclusão mais decisiva, não é? Mas, no caso da outra liga, a difração de elétrons conseguiu me confirmar isso daí, sem ter todo o trabalho de fazer a imagem de alta resolução e uma análise muito mais profunda, não é? Então, o ideal é começar sempre pela difração de elétrons, que é a análise mais básica. Não resolveu, aí eu vou aprofundando para alta resolução, transformada de Fourier e etc. Tá bom? Bom, tem um último exemplo dessas ligas de alumínio da série 7050, que são ligas aeronáuticas, tá? Utilizadas pela Embraer. Infelizmente, o Brasil não produz nenhuma dessas ligas aeronáuticas que a Embraer usa. É tudo importado, né? A justificativa é que a gente não tem demanda o suficiente para usar tanta liga aeronáutica assim. Eu, sinceramente, acho uma pena isso daí, porque o Brasil tem reservas riquíssimas de alumínio, né? De bauxita. E a gente produz o alumínio e vender a preço de banana para depois comprar as ligas aeronáuticas caríssimas, né? É, sinceramente, uma pena. Mas a Embraer usa essa liga, ela pega um bloco, vamos supor, de uma tonelada, usina para formar uma peça de 100 quilos e os outros 900 quilos vai embora, entendeu? É descarte. Então, é assim que é feita uma peça de usinagem de uma liga dessa. Então, nós fizemos um estudo de reciclagem desse cavaco, né, que é a grande maioria do material, 90%, e um aluno de mestrado fez todo o estudo, né, de fração de raio-x, diferentes tratamentos térmicos. Essas ligas têm microestrutura muito complexa, porque é a matriz de alumínio, que tem picos enormes de difração, de raio-x, mas todas essas fases intermetálicas aqui,
elas têm picos de muito baixa intensidade, que se sobrepõem um com o outro, e elas aparecem todas na escala nanométrica. Então, é um ótimo exemplo de como usar a difração de elétrons, porque a difração de raio-x não é conclusiva para confirmar qual fases dessas existem ou não no material. Tá? Então, é importante fazer o raio-x, que é a primeira análise, a preliminar. Se você descobrir que tem alguma fase aqui, por exemplo, nesse primeiro raio-x aqui na linha preta, se tem 2 ou 3 picos dessa fase aqui, alumínio 2, cobre, magnésio, está quase confirmado que tem essa fase, né? Não precisa ter dúvida. Mas das outras fases, quando só tem um pico, né, ou 2, já fica meio duvidoso de confirmar se tem ou não. E aí só a transmissão salva, tem que fazer a análise de transmissão para confirmar se tem essas fases ou não. Lembra que eu falei para vocês, né, do mapa lá de linhas de Kikuchi da fase FCC? O aluno foi muito cuidadoso na revisão bibliográfica, viu outros artigos que em alguns eixos de zona específicos, se eu não me engano 001, 011 e 112, ele via não só a matriz de alumínio na difração de elétrons, mas uma relação de orientação com esses precipitados nanométricos. Então a gente tinha que orientar a amostra e não em qualquer eixo de zona, especificamente nesses de baixo índice, para checar se tinham aquelas fases intermetálicas em uma fração menor ou não. Não é? Só para relembrar vocês, esse aqui seria então o 001, 011 e o 112, tá ok? Então seria um mais ou menos quadrado, outro com simetria mais hexagonal e um outro retangular. Esses seriam os eixos de zona de interesse. Cada amostra dessa, sinceramente, pelo menos uma tarde no microscópio, tá? Cada amostra dessa, tinham 4 amostras, quer dizer, 4 condições de tratamento térmico diferente. O aluno propôs o desafio, ele foi lá, fez a revisão, e aí eu acabei ajudando ele com a análise de transmissão. Então, numa imagem de baixa magnificação, a gente consegue ver que é um tamanho de grão de micron, né? Da ordem de micron. 2, 3 a 5 microns de diâmetro, mais ou menos. Então, até aí tudo bem. Nós começamos a fazer a análise de difração de elétrons. Percebemos por essa daqui, por exemplo, que é aquela difração de elétrons hexagonal, não é? Com uma simetria hexagonal, que existem spots aqui muito difusos, não é? Com uma intensidade muito baixa. Na verdade, a primeira difração que a gente adquiriu não dava para ver nada. Eu tive que mexer no contraste e brilho, né? Mexer no histograma, assim, carregar um pouco ele para poder perceber esses spots bem difusos. O aluno foi lá e comparou num artigo na literatura e falou, opa, isso daí é um indicativo de que tem algum daqueles precipitados nanométricos. O que significa para vocês, lembrando que a gente viu lá o que a gente vê no espaço real com o espaço recíproco, se eu tenho um spot bem difuso assim, o que significa? Qual é o tamanho desses precipitados? Vocês lembram? Ou chutam? Eles são grandes, são pequenos? O que vocês acham? Quando eles são difusos assim, é que eles são o menor possível. Além deles ser nanocristais, eles estão num tamanho muito reduzido, que ainda não reflete, vamos dizer assim, outros spots como esses daqui, de maneira tão nítida ainda. Então a gente fez a difração de elétrons, teve um trabalhão danado, aí imagem de campo escuro e dá para ter uma ideia do tamanho desses precipitados nanométricos. Ó. A barrinha aqui é de 200 nanômetros, são mais ou menos aqueles clusters lá. É isso que caracteriza aquelas chamadas zonas GP, zonas Guinier-Preston. Eles são clusters que estão começando a formar um nanocristal, não é nem um nanocristal propriamente dito ainda, é só um aglomerado de átomos. E aí a gente foi para a imagem de alta resolução, com a barrinha de 5 nanômetros aqui, a gente pode perceber que esses clusters aí têm da ordem de 2, 3 nanômetros, né? Mais ou menos em torno desse tamanho. E aí a gente fez também a transformada de Fourier na matriz, tem os spots do alumínio, e nas zonas GP, nesses clusters de átomos, que tem uma estrutura cristalina distinta. Tá ok? Então, selecionando aqui esses spots, dá para a gente ter uma ideia onde estão localizados esses nanocristais. Em cada uma dessas condições de tratamento, a gente foi fazendo imagem. Então, imagem de campo escuro, vocês veem que o precipitado já está um pouquinho maior aqui, mas ainda nanométrico. E agora, ó, além daquela fase que aparecia bem difusa, aparece outros spots aqui, que é de uma segunda fase. Lembra que nós tínhamos 3 fases intermetálicas lá, não é? Então, agora que aumentou um pouquinho a temperatura, os cristais cresceram um pouco mais e já formou uma nova fase. Então, a gente percebe que tem 2 tipos aqui de nanocristais.
E aí, quando a gente vai para a imagem, tem precipitados no contorno de grão e no interior do grão. Então, às vezes, só a difração de elétrons também dificulta saber a composição de cada um desses precipitados, porque eles são muito pequenos. Então, a gente faz mapeamento de raio-x, vê quais que tem cobre na composição, quais tem zinco, por exemplo, e depois, com a imagem de alta resolução, a gente percebe que tem alguns mais esféricos e outros que são um pouco mais alongados. Quer dizer, já são duas classes de precipitados diferentes. E aí, a transformada de Fourier, a gente compara com a difração de elétrons, mede as distâncias interplanares e vê onde estão os precipitados aqui. Então, em cada condição de tratamento, a gente foi fazendo e confirmando onde estavam localizados esses precipitados, no contorno de grão, no interior do grão, fazendo a difração de elétrons e depois confirmando através da imagem de alta resolução. Então, eles foram ficando na escala nanométrica, mas cada vez maiores e mais fácil ou menos difícil, né, de identificar. Tá? Então, vê que tem diferentes classes de precipitados mesmo. E assim por diante. Né? Então, a gente viu que tinha uma hora que tinha uma série de eixos de zona que mostravam padrões diferentes para a gente, né? De difração de elétrons, confirmando esses precipitados aí. Tá ok? E para complementar, o aluno ainda fez análise de DSC, confirmando em cada temperatura que dissolvia cada um desses precipitados nanométricos aí. E aí a gente confirmou qual dessas condições que dava a melhor propriedade mecânica, né? Comparando com o material original, conseguimos chegar em propriedades, né, quase que equivalentes aí. Bom, então acho que eu já passei do horário um pouco, né, Jefferson? Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Desculpa se foi muito exemplo, falei muita coisa em pouco tempo, mas espero que tenha servido de pelo menos de exemplos para vocês levarem para os casos de vocês, os materiais de vocês, né? E fico à disposição para dúvidas e perguntas, tá ok? Muito obrigado, pessoal.